Sabe que, enquanto a Bruna fazia essa oração, eu pensava que todo sonho que é plantado com fé, a vida vem florida com graça. E é isso que a gente vê aqui desse lado. Se vocês pudessem ter essa visão aqui, essa plenária cheia, ajoelhada de fé e entregue, o que vocês estão vivendo aqui é único, é memorável. Mantenham isso no coração de vocês, para vocês também entenderem um pouquinho do conceito do que é magmatizar e trazerem para além do racional para o coração de vocês. Que é assim que a gente transforma as vidas. E por falar nisso, já vamos dar início à nossa programação e abrir oficialmente a nossa manhã do Mad Mais Experience 2025. E eu gostaria que vocês recebessem ele em pé, porque ele vai explicar esse conceito, mergulhar com a gente na proposta e na força desse tema. Eu gostaria de uma salva de palmas para ele, que magmatizou Matheus Gomes. Bom dia! Quem tá feliz aí, dá um grito! Expectativa lá em cima, né, pessoal? Fiquem à vontade. Cada um de vocês pode se sentar. Que privilégio estar aqui mais esse ano. A partir desse convite tão especial, né, que eu recebi, mais um ano estar aqui. É bom poder ver cada um de vocês, né, ver vários rostos aqui conhecidos. E eu quero fazer esse convite para que você pare e abra o seu coração para o que a gente vai falar aqui, né? Como já foi falado, tudo isso que foi preparado é muito mais do que um evento, né? Toda a distância percorrida por cada um de vocês para chegar até aqui tem um porquê que vai além daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue pegar, tangibilizar. Tem algo mais profundo. Mas antes da gente começar, eu queria saber quem estava com a gente aqui ano passado. Levanta a mão aí. Quem está vindo pela primeira vez? Tem alguém? Uou, muita gente! Que legal saber que tem muita gente nova aqui podendo participar desse momento aqui junto com a gente. E antes de eu começar, eu quero me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o Matheus Gomes. Eu sou o cuidado na percepção e comunicação da verdade com criatividade e sabedoria. Meu trabalho é perceber a verdade e comunicar. E há algumas semanas eu recebi esse grande desafio, que foi perceber aquilo que já estava acontecendo aqui, né? Algo que já estava acontecendo há muito tempo, no coração do presidente Vitor Reis, da CEO Bruna Lívia, cada um dos que compõem a mesa da diretoria. E o meu desafio foi, num espaço curtíssimo de tempo, conseguir tangibilizar esse DNA, esse movimento que está para nascer, que está nascendo aqui nesse momento. E, em primeiro lugar, eu sou muito grato a Deus por estar aqui, porque eu sei que se não fosse Ele, seria impossível tudo isso que foi percebido e que vai ser comunicado para vocês realmente acontecer. Agradeço a oportunidade, Bruna, agradeço, Vitor, pela confiança de vocês. E antes que a gente comece, eu preciso, para que a gente parta do mesmo ponto, né, para que fique claro para todos vocês o que é um conceito, eu vou explicar para vocês o que é um conceito de um evento, de uma marca. No âmbito do design estratégico, o conceito de um evento ele é essa estrutura central que vai orientar todo o projeto. Ele vai servir como um eixo narrativo, um eixo simbólico para nortear e conectar a identidade da marca ao propósito do evento. Então, assim, antes da gente criar, né, quem é da área criativa, eu sou designer de formação, mas trabalho com essa parte estratégica para negócios, para outras empresas. E
sem esse eixo narrativo bem estabelecido, as coisas ficam com a ponta solta. Então, quando você chega aqui e consegue perceber a cenografia desse jeito, tudo harmonizado, a iluminação, os uniformes, cada detalhe da iluminação, da música, das imagens que você vai ver, tudo isso está comunicando uma mensagem. O design, mais do que uma forma, ele é uma mensagem, ele é um conceito que precisa ser propagado. Então, vocês vão perceber que no kit que vocês receberam, cada um dos detalhes desse conceito, ele está permeando isso aí. E aí, para que a gente possa apresentar o que é o Mad Haze Experience 2025, a gente precisa relembrar o que aconteceu ano passado, principalmente para aqueles que não estavam aqui. Ano passado, o tema do nosso encontro foi a liderança que conecta. Por que esse tema era tão necessário? Porque nós estamos vivendo uma crise de conexão das almas. Nós vivemos na geração que é a geração mais conectada tecnologicamente, mas, ao mesmo tempo, existe um distanciamento humano extremamente profundo. E sem conexão, é impossível acontecer um movimento que transforme a realidade na qual a gente está inserida. Não tem como a gente vislumbrar uma mudança, vislumbrar uma transformação sem um movimento de comunidade. Nós, enquanto sociedade, só chegamos aonde chegamos porque, desde os nossos antepassados, a gente foi aprendendo a importância disso, de se conectar e se mover em prol de um objetivo em comum. Então, o que a gente trouxe no evento do ano passado? Primeiro, precisa reestabelecer essa conexão. E como que isso é feito? Para elevar o nível das conexões relacionais, a gente precisava imergir na nossa identidade, no cumprimento do nosso propósito. E a partir dessa consciência de identidade, a gente teria a nossa clareza de destino. Então, a gente falou muito sobre identidade. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você tem que ir. Toda proposta que chegar para você vai ser uma proposta. Mas a partir do momento que você tem clareza de quem você é, o seu destino, ele se abre diante dos seus olhos. E aí você tem clareza de quais caminhos você tem que percorrer. E a gente foi aprendendo isso ao longo do ano passado, em todas as palestras. Nós entendemos quem nós somos. E toda empresa, fala-se muito de propósito. Mas o que é um propósito de fato? O propósito ele tem a ver com a revelação de uma identidade, de um atributo. As empresas que se movem por propósito, elas não atuam a partir daquilo que elas não têm. Você vai ver, a maioria das empresas estão aí trabalhando pelos recursos que elas não têm. Elas se movem em busca do dinheiro, em busca do cliente, mas a empresa que tem consciência de propósito, ela se move a partir da consciência de quem ela é e da resposta que ela carrega para o ambiente o qual ela influencia. É essa consciência de identidade que vai fazer essa empresa se mover em propósito. Mas a grande questão é, beleza, a gente sabe quem nós somos, sabemos para onde a gente tem que ir. E agora? Quais serão os próximos passos? Esse evento fala justamente sobre isso, sobre esse segundo passo a partir da consciência de identidade de propósito. Como que a gente alcança esse destino e entrega a resposta que nós carregamos para todas as pessoas que aguardam o nosso socorro. O socorro que é aguardado, ele vai além da operação do Grupo Med+, lá na ponta, que a maioria de vocês lidera. A gente tem pessoas aqui, né, parceiros, muito legal também saber que não são só aqueles que fazem parte ali da linha de frente, mas todos os que compõem o ecossistema da Med+, estão presentes aqui. Estão sendo representados, né, por cada um de vocês. Mas esse socorro ele vai além do atendimento médico, ele vai além de um incêndio, às vezes, que precisa ser apagado. Ele tem a ver com a resposta específica que você vai ter para aquela pessoa que vai encontrar com você. Uma empresa, ela só faz sentido, a sua profissão só faz sentido se ela for uma desculpa para causar um encontro com alguém. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para receber, para ter essa clareza de identidade e levar isso para a ponta. Né? Não basta nós sabermos quem nós somos e para onde vamos se nós não estamos dispostos a suportar a pressão da jornada. Falar de propósito, falar de identidade pode soar muito bonito. Né? Nossa, que legal, ele sabe quem ele é, fala tão bonito, fala de propósito, olha aquela pessoa. Né, que... E aí a verdade é que quando você realmente decidir viver essa identidade, as pessoas ao seu redor vão começar a te estranhar. A sua família vai começar a perceber que tem alguma coisa errada. E aí vão começar a vir as críticas, vai começar a vir a pressão da vida, e aí você vai começar a se perguntar, o que eu estava pensando em vir para dentro dessa empresa?
Cada um de vocês lida com pressão diária. Mas a verdade é que a consciência de identidade, se você não constrói essa infraestrutura para suportar a pressão de viver essa identidade, você não consegue alcançar o seu destino. E a verdade é que esse evento, ele não é um evento. Você não está aqui para passear ou para realmente... Lógico que a gente vai fazer amizade, a gente vai se conectar, mas existe algo para além daquilo que a gente consegue perceber no fato de você estar aqui. No fato de eu estar ocupando esse palco. Podia ser qualquer outra pessoa com esse microfone na mão. Você concorda comigo? Podia ser qualquer outra pessoa sentando e ocupando a sua cadeira. A pergunta é, por que você está aqui? Porque não é outra pessoa que está ocupando o lugar que você está ocupando. Existe um porquê. E o que nós precisamos ter hoje é esse batismo de consciência, sabe? Ampliar a nossa percepção a respeito da nossa posição enquanto organização no mundo. Você não está aqui para pagar boleto. Você não está aqui simplesmente para você pagar suas contas, viver sua vida. Existe uma resposta específica que só você pode entregar. Por isso você está aqui. Por isso você precisa abrir o seu coração para aquilo que vai ser falado aqui. Olha só todo o esforço, gente. Toda a energia que toda a equipe, inclusive eu queria convidar você a aplaudir todo esse time que foi responsável por construir essa estrutura, por fazer isso aqui acontecer. É muita energia, é muito esforço dispensado. A gente não pode desperdiçar isso. A gente é uma corrente e nós não podemos ser o elo fraco que vai romper a resposta que essa empresa precisa carregar. Qual é o caminho então, Mateus? O mapa para que a gente consiga explodir a nossa expansão, espalhando para além das nossas fronteiras institucionais essa chama que pulsa dentro de cada Med-Reis. Olha para mim, o que você vai aprender aqui não é para ficar dentro dessas quatro paredes. Não faz sentido toda essa energia, todo esse investimento, se for para nós mesmos. Não faz sentido você ter o recurso que você tem, a habilidade que Deus te entregou para você mesmo. Tudo que a gente recebe precisa chegar a alguém. Enquanto você não entender isso, você vai ficar dando murro em ponta de faca na sua vida. Você vai ficar assim, vivendo sem sentido, perdido. Vai ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas você não vai saber, a sua vida não vai ter sentido, não vai ter um porquê. E o fato de nós estarmos aqui é justamente para trazer esse porquê. Somente a obstinação, a constância, a determinação daqueles que não desistem facilmente pode garantir a perpetuação desse movimento em meio a essa jornada de pressão e altas temperaturas, para transformar milhões de prisioneiros em reis, construindo o caminho pelo qual a onda laranja vai se espalhar. Há apenas uma alternativa: magmatize, a onda laranja que expande. O que significa esse termo, né? Como a nossa MC trouxe ali, né? É um termo, é um neologismo, é uma palavra que não existe. Essa palavra é de propriedade de cada um de vocês. O que é o magmatizar? Muito provavelmente, quando a gente falava de onda laranja ao longo desse ano, né? Todo mundo passou aí por esse processo de transição, de mudança de identidade visual. A nossa cor mudou, nossos termos mudaram, né? Vocês se tornaram Med-Reis. Mas por que isso aconteceu? Muito provavelmente, quando você ouvia falar da onda laranja, você imaginava que era uma onda, não sei, do mar, um tsunami que vinha, mas não é isso. Quando esse termo foi cunhado, o que estava sendo pensado por toda a equipe que participou desse processo é que essa onda, ela não é uma onda de água, ela é uma coisa muito mais profunda. É algo que vem do interior, explode, constrói novos ecossistemas. A onda laranja é uma onda de magma. O que é o magma, né? Ele vem do grego, que significa uma mistura espessa. Basicamente, ele é o resultado de um processo que acontece com as rochas que ficam no fundo da Terra, lá do interior do nosso planeta. Essas rochas, elas passam por um processo de altíssima pressão, calor ao longo do tempo e acabam se tornando uma unidade de matéria incandescente e densa, que ela vai pulsando e ela se expande em um constante movimento capaz de explodir a criação de montanhas, novos ecossistemas e até continentes inteiros. Na prática, gente, magmatizar é quando aqueles que desejam reinar permitem que o calor, as pressões da vida ao longo do tempo derretam falsas estruturas, falsas crenças, falsos padrões, uma identidade distorcida que às vezes você abraçou para dar origem a algo novo e poderoso. A pressão, o calor e o tempo não destroem, eles geram.
Magmatizar é justamente abraçar esse processo. Como foi falado aqui, né? Quem pegou aí 10 horas de viagem, cada vez que você decide tomar uma decisão incômoda, cada vez que você pega aquela situação improvável da sua vida, onde tudo está dando errado. Às vezes você saiu de casa e deixou o seu filho numa situação, numa relação que não está muito boa com você. Seu cônjuge numa relação que não está muito boa com você. Às vezes você está passando por um processo de luto. Às vezes você perdeu alguém que você ama. Às vezes a sua saúde, a saúde de alguém que você ama está sendo atingida e a única coisa que vem na sua cabeça é a vontade de desistir. É a vontade de se esconder. É se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Quem já se perguntou isso? Cara, por que só acontece esse tipo de coisa comigo? Sabe por quê? Porque existe um porquê por trás da sua pergunta. Enquanto você não abraçar esse processo de pressão, de calor, ao longo do tempo que a vida está entregando para você, você não vai passar por esse processo de refino. Você não vai passar por esse processo de forja. Não sei se todos sabem, mas quando você vai ver o processo de construção de uma arma de metal, de uma espada, essa espada ela passa justamente por esse processo. Você pega aquela matéria sólida, bruta, e coloca ela no calor. E aí coloca na mão do ferreiro e ele faz o quê? Marretada, 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 até o negócio tomar forma. Aí você acha que acabou, o que ele faz? Bota no fogo de novo. Marretada, marretada, fogo, marretada, água, fogo, marretada, água. Aí que você pensa, poxa, imagina você no lugar dessa espada. Mas a espada, quando menos espera, ela se torna uma ferramenta ao mesmo tempo leve, elegante, mas extremamente forte. O magmatizado, gente, é aquele que se permite alcançar esse estado pleno de constância que vai transformando o ambiente e a vida das pessoas para além do tempo. Você já parou para... Alguém tem uma resposta do porquê nós lidamos com tanta dor na vida? Pensa naquele trauma, aquela dor mais profunda pela qual você passou. Você sabe por que você passou por isso? Porque desse lugar de dor, nesse lugar de dor, o seu propósito se encontra. É desse lugar, onde as suas feridas muitas vezes estão abertas, é que vai sair o remédio para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou. Então, às vezes a gente precisa passar realmente por esse processo de forja para que essa resposta chegue a quem está precisando. E se você não passar por isso, você não sustenta o processo. O magmatizado é aquele que não se quebra diante da força que o atinge. Ele se dobra, se estica, ele pode até perder a sua forma, mas ele não vai ceder naquilo que é a sua essência. O ferro pode partir, o vidro pode estilhaçar, mas aquele que é magmatizado, ele absorve o impacto e continua inteiro por dentro. É isso que acontece com o magma. Magmatizar, gente, é esse processo que gera essa resistência profunda. É o estado em que a essência ainda está nesse processo de fusão. Está quente, está a pressão acontecendo, mas você ao mesmo tempo que é quente, é sólido, você é maleável. Sólido e maleável, você aguenta a pressão, mas você consegue se moldar. Você arde sem uma forma fixa, mas você é cheio de potência, você é cheio de direção. Assim, também somos nós que salvamos vidas. Nós vivemos entre o calor da decisão e a pressão do tempo. No limiar entre o colapso e o chamado. Nós somos os que descem quando tudo desaba e sobem trazendo de volta o que o fogo tentou destruir. E é nesse ponto, onde tudo parece derreter, que nasce o que realmente importa. Da força de cada vida salva, um novo mundo se ergue. A profissão de vocês, gente, é uma coisa extremamente impactante. Eu tive um contato muito profundo com muitos de vocês, de entender o que é a realidade. Para quem chega, pela primeira vez e não conhece o Grupo Med Mais, fica um pouco sem entender o que acontece aqui, né? Mas depois que a gente entra e mergulha, a gente vê o quanto a vida de vocês é uma resposta para o nosso povo, para o Brasil. E eu quero iniciar esse momento aqui nesse evento para te dizer, para ser o primeiro a falar que você não pode desistir. Você não pode, até que você cumpra o seu tempo e o seu propósito nesse lugar. Às vezes essa é a resposta que você está procurando. Mas diante da pressão, só a consciência de identidade vai fazer você resistir a todas as adversidades, a tudo aquilo pelo qual você tem passado na sua vida pessoal. Magmatizar é continuar sensível sem perder a firmeza. É erguer um novo mundo, mesmo quando as mãos tremem.
É permanecer enquanto o caos faz todos fugirem. É nesse processo que surge a força que expande. O tema do nosso evento é Magmatize, a onda laranja que expande. A onda não pode ficar aqui dentro, como a gente já falou. Então, para que a gente consiga expandir toda essa transformação para o lugar, o campo de influência no qual você está, como líder, essa pessoa que é referência para muita gente, você precisa abraçar esse processo. Para de ficar tentando encontrar um porquê, sabe? Qual é a causa? Não, foca em passar pelo processo e aprender o que você precisa aprender, porque com certeza o futuro que te espera é um futuro que vai transformar a vida de gente que você nem imagina. Você acha que eu imaginei estar aqui? Não imaginava mesmo. Quando eu pensei que não, meu telefone toca e eu estou aqui. Mas sabe o que me dá paz quando eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro? É pensar, cara, hoje eu fui quem eu nasci para ser. Hoje eu comuniquei a verdade, hoje eu cumpri o propósito que eu carrego. Eu revelei esse atributo que eu carrego dentro de mim. E não tem dinheiro que pague isso. Você colocar a cabeça no travesseiro e saber que, cara, por mais que esteja difícil, por mais que as situações não estejam no ideal do que eu gostaria, eu cumpri o meu propósito hoje. Eu fui uma resposta para a dor de alguém. Calor, pressão e tempo. É isso. Magmatizar é você suportar esse processo, é você aprender a lidar com eles e ter a consciência de que isso é que vai levar você a cumprir o seu propósito. É abraçando isso aqui que nós, enquanto instituição, vamos conseguir atingir os nossos objetivos, de impactar essa nação, de ser uma resposta para o Brasil. E se tem alguém preparado para lidar com problemas, são vocês. A maioria das pessoas não sabe o que fazer. No dia ruim, a maioria das pessoas se desespera. Você tem a estrutura emocional, já que a sua profissão, o seu conhecimento, os seus talentos e a sua identidade já te deram para que você possa ser suporte para essas pessoas. E antes que eu finalize, eu queria compartilhar uma história pessoal minha, que resume muito esse processo, né? Na medida em que a gente vai falando, você vai lembrando, vai passando um filme na sua cabeça de tudo que você passou para chegar onde você chegou. E eu me lembro que no ano de 2020, enquanto a pandemia era o pior de todos os problemas que a maioria das pessoas estava lidando, na minha vida e na vida da minha família, ele era dos males, ele era o menor. Eu lembro que quando a gente recebeu a notícia em março de 2020, foi quando a nossa empresa estava começando a decolar, a gente fechou muitos bons contratos, e de repente veio a notícia, lockdown, tudo fecha, e todos os clientes cancelaram seus contratos comigo. Depois de anos de muita entrega, muito trabalho, muita intensidade, quando a coisa parecia que ia acontecer, simplesmente desaba. Somado a isso, eu e minha esposa recebemos um diagnóstico de uma doença crônica extremamente grave, atuando no corpo dela. E naquele primeiro momento é um baque, né? Você fica assim, sem chão, você não dorme a noite inteira. Mas por mais que a gente tivesse procurado todos os tratamentos alternativos, todas as saídas possíveis, a situação dela só ia piorando. A doença ia atingindo as articulações dela a tal ponto de que ela não conseguia abotoar o botão da calça dela. Ela não conseguia sentar no vaso para fazer aquilo que é mais básico para a gente. Ela não conseguia pentear o cabelo. Quem tinha que fazer tudo isso era eu, enquanto eu tinha que trabalhar e a gente estava construindo a nossa casa. E aí, de repente, o mundo virou de cabeça para baixo. E essa pressão foi tão intensa, e ela realmente atingiu seu cume no mês de agosto de 2020, quando a gente tentou fazer uma viagem para tentar aliviar a cabeça, mas ela teve 40 dias de febre seguida, 39, 40 graus. E aí, quando a gente chegou, deixamos a mala na nossa casa e fomos direto para o hospital. Quando o médico viu a situação dela, ele falou: eu tenho que te internar. Você está com infecção generalizada. E a gente, sem conseguir entender muito o que estava acontecendo, teve que aceitar o que o médico falou. Só que o que piorou a situação? O ápice da Covid. O último lugar que você queria estar era dentro de um hospital. E aí, essa doença foi atingindo as articulações e começou a atingir o pulmão dela. E todo mundo falando: é Covid, faz o teste negativo. Mas é Covid, não é Covid, é Covid. Eu me lembro da situação onde eu estou abre o elevador, quando eu estava chegando no andar onde ela estava internada, e eu vejo os enfermeiros empurrando a maca dela para levá-la para UTI de Covid. E quando eu vi aquilo, eu não tive outra reação, a não ser pular na maca e falei: vocês não vão levar minha esposa para UTI de Covid. Não, mas ela está com Covid, mas o resultado deu negativo. E aí ficou aquela briga, eu quase brigando mesmo com os médicos, até que eu tive que aceitar. E levaram ela para a UTI de Covid. E eu já estava preparado em casa,
E ela internada, piorando. E eu já estava preparado em casa para realmente voltar do sepultamento dela. O médico conversou comigo, a gente estava pensando em transferi-la de hospital, porque nenhum médico tinha coragem de atender, porque era uma situação muito complexa. E nenhum especialista chegava. E a pressão aumentando e o calor da decisão, e quem era o responsável por tomar a decisão era eu. Os pais dela falavam uma coisa, meus pais falavam outra, e eu ficava igual uma barata tonta sem saber o que fazer. E só me restou o único caminho, que era o melhor de todos. Eu ajoelhei e falei com Deus. Falei, Deus, Pai, eu não sei o que fazer. O que eu faço? E aí eu ouço uma voz profunda no meu interior falando assim: não faça nada. A gente acha que a decisão mais difícil de todas, né? Existem decisões que são muito difíceis, mas eu acho que a mais difícil de todas é não poder decidir. E eu tive que confiar e suportar aquela pressão. Resumindo, depois de 28 dias, graças a Deus a gente conseguiu transferi-la de hospital. O quadro dela foi melhorando, e na medida em que ela foi melhorando, quem piorou fui eu. Tive um burnout, fiquei 7 meses sem conseguir trabalhar e desenvolvi uma depressão extremamente profunda. E a depressão, ela é como um óculos de tristeza que você coloca, e tudo que você enxerga é azul, é triste. A vida perde o sentido. Eu achava que eu ia ficar louco, assim, tipo, tomando banho, eu falava, cara, eu vou ser daquelas pessoas que saem correndo pelado na rua. Por mais engraçado que isso pareça, Diego, não ria, que era sério. E aí eu, caramba, e agora? Tô moído, tô destruído, não vai restar nada. Mas no momento em que você tá lá naquele fundo do poço, quando que eu descobri algo muito importante, que era o quê? Que você só percebe que Deus é tudo que você precisa quando Ele é a única coisa que você tem. Às vezes Ele precisa tirar algumas coisas da sua vida. Às vezes é um emprego, às vezes é um casamento, às vezes é alguém que você ama que parte. Mas desse lugar, eu garanto a vocês, é o lugar da forja. É o lugar onde você é preparado para sustentar o propósito para o qual você foi criado. E eu termino essa história perguntando para você, o que é que você está passando na sua vida? Como que você chegou aqui hoje? Quebrado? Moído? Deixa quebrar mais. Deixa a pressão aumentar. Deixa o calor intensificar. Sabe por quê? No final você vai ver que valeu a pena. No final você vai entender o porquê que você está querendo descobrir agora. Bem-vindo à Onda Laranja. A Onda Laranja é o magma cultural em movimento que flui para transformar a realidade ao nosso redor, criando um novo mundo a partir da força que expande. Muito obrigado, gente. Mateus magmatizou valendo, hein? Parabéns, viu, Mateus?